Olá, gente, tudo bem com vocês? Quarentena, né? Exigindo um pouco mais de esforço, algo diferenciado, então estamos aqui para minimizar, né, esse impacto. Confesso que tenho saudade das nossas aulas, das discussões que nós fazemos, né, na sala, aquela tira dúvida, um debate muito interessante. Então vamos lá, gente. A aula hoje vai ser a aula 9, né, da apostila de vocês, então período regencial, com o título O período regencial e os grupos, né, sociais em disputa pelo poder político no Império ou no conflito na nação. Então tá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, em relação ao período regencial é o seu caráter, digamos, provisório. Né? Por que provisório? Porque havia uma necessidade de evitar que o país, após a abdicação de Dom Pedro I, né, ficasse sem governo. Então isso por si só já é um problema. E por que isso? Desde a independência, o Brasil vem enfrentando, digamos, algumas questões bastante sensíveis em termos políticos. Um deles, obviamente, né, manifestações republicanas, né, e as tentativas de manutenção da monarquia. E por que isso aconteceu? Primeiro, porque a transição política brasileira se deu sob os moldes da monarquia. Segundo, porque existiam grupos insatisfeitos com a manutenção da monarquia. Tivemos dois momentos em que isso aconteceu. Primeiro, em 1817, né, então no período imediatamente anterior à independência, com a Revolução Pernambucana, e depois com a Confederação do Equador de 1824. Então esse fantasma republicano está presente na sociedade brasileira desde sempre. Então o que vai acontecer? O que era necessário naquele momento, né? Nesse momento de pós-abdicação de Dom Pedro? Que os grupos políticos existentes, né? E interessante que nós tínhamos os brasileiros, inicialmente brasileiros e portugueses, depois liberais e regressistas, conservadores, liberais moderados, liberais exaltados, né? Com exceção dos liberais exaltados, os grupos, né, todos eles estavam preocupados exatamente com a manutenção do poder, né, com a permanência da monarquia. Então, para evitar que algum aventureiro, porventura, viesse a se apropriar do momento, né, e proclamar a república no Brasil, então se encontrou uma solução negociada. Que solução é essa? Fazer exatamente, promover, né, a continuidade através de um governo que preparasse o caminho para a ascensão de Pedro de Alcântara, que viria a ser o Dom Pedro II, ao trono. Mas por que isso? Primeira coisa, a Constituição de 1824 ela era bastante clara. Ela colocava que só poderia assumir o trono, né, ou seja, dar continuidade à Casa dos Orleans e Bragança no poder, o herdeiro que tivesse 21 anos. No momento da abdicação, Pedro de Alcântara tinha 5. Então faltavam ainda 16 anos pela frente para que ele estivesse habilitado a assumir, né, o trono brasileiro. Então o que vai acontecer nesse caso? Você tem uma situação em que os temores, né, o medo da República, né, o medo pela instauração da República, fez com que esses deputados ultrapassassem minimamente as suas diferenças políticas e promovessem aí um acordo, né, para garantir uma governabilidade. Ok, então isso vai ser colocado, né, está presente, beleza. Como é que a gente divide esse período? Né, a gente vai dividir esse período em 4 momentos. Um momento bastante curto, né, que é no imediato pós abdicação, que é a formação de uma regência trina provisória, né? Então a solução da regência trina ela tem uma característica histórica, né? Sempre que você já teve isso no Império Romano, você teve isso no governo napoleônico, então o governo brasileiro, né, os brasileiros decidiram adotar essa regência, esse modelo de poder dividido em 3 indivíduos, para que nas tomadas de decisões nunca houvesse um empate e, consequentemente, um impasse. Né? Então essa é a grande questão. Mas ok. Então o que nós temos aí? O que é importante nós recordarmos aqui?
esse é o primeiro momento. Tá? Depois dessa regência trina provisória, nós temos uma regência trina permanente. Aí essa já vai cumprir um mandato, né? Um mandato de 4 anos, que foi o que foi estabelecido, ou seja, 4 mandatos de 4 anos, totalizando numa matemática básica 16 anos, então os 16 anos necessários para que Dom Pedro, né, o Pedro de Alcântara, tivesse a idade mínima exigida para assumir o trono. Ok. Terceiro momento é a regência una, né, que vai ter à frente um liberal, que é o Diogo Antônio Feijó, e durante essa regência una de Diogo Antônio Feijó nós teremos alguns acontecimentos importantes, né, que nós veremos depois, que são as revoltas provinciais e o desgaste dele. Sucede, né, um outro regente uno, Araújo Lima, conservador, né, que vai assumir o cargo de regente com a promessa de acabar com as revoltas provinciais, que naquele momento, com exceção da revolta dos malês, que não chega a acontecer, né, você tem a ocorrência de cabanagem, farroupilha, depois estoura a sabinada e mais para o final a balaiada. Né? Então, assim, o cenário turbulento do governo brasileiro. Né? Então, assim, o que a gente vai tomar aqui? Então, quais são as decisões, as questões políticas colocadas nesse período, nesse momento? Então, vamos lá. A regência trina, né, permanente, através do ministro da Justiça, né, que era o Diogo Antônio Feijó, vai tomar uma decisão que vai ser, digamos, importantíssima até para a história política do país, que é a criação da Guarda Nacional. Para que servia a Guarda Nacional? Ela existiu justamente para poder controlar, através da repressão militar, né, qualquer manifestação política nas províncias. Porque com a ausência do imperador, né, porque é a ausência mesmo, eles temiam que algumas lideranças locais pudessem ficar animadas para buscar a independência. Né? Acontecer aquilo que aconteceu na América Espanhola, ou seja, as lideranças político-militares e econômicas de cada uma das províncias, né, no caso lá da origem aos países, viessem a aspirar uma autonomia e se desgarrar, né, da unidade territorial. Então, a Guarda Nacional ela vai ser criada exatamente para estabelecer esse controle. Né? Não apenas esse controle, mas também controlar eventuais movimentações populares. Né? Porque, afinal de contas, numa situação de vazio de poder, numa situação como essa, manifestações políticas podem ocorrer e podem trazer instabilidade para a região. Então, temia-se muito isso. O que nós vamos perceber aqui? A criação da guarda, né, ela vai atender aos interesses dos grandes proprietários locais, né, dos grandes proprietários rurais em cada uma dessas províncias. Temos que ter em mente que, embora pertençam ao mesmo grupo social, eles não partilham as mesmas ideias, têm posições políticas divergentes, disputas por poder mesmo. Então, podia acontecer, né, daquele que tivesse sob seu comando uma guarda nacional, né, uma unidade da Guarda Nacional, viesse a utilizá-la como externalização, extensão do seu poder. Né? Então ele poderia usar a Guarda Nacional para intimidar eventuais adversários políticos. Feito isso. Né? E por que eu coloquei, né, falei com essa coisa da importância para a política brasileira? Porque com a criação da Guarda Nacional que vai surgir a figura do coronel político. Né? O coronel é o sujeito que é um grande proprietário rural, embora tenha patente militar, ele não é um militar, mas usa disso para poder controlar vastas regiões, principalmente no interior do país, né? Que ainda é majoritariamente rural. E aí vocês vão percebendo isso, né? É bom que fique isso muito bem presente, porque vai ser uma das principais características políticas da República Velha. O coronelismo. Né? Então tá, essa é uma das primeiras decisões tomadas pela regência trina permanente. A segunda
que também tem embora seja para o ramo do direito, e até o próprio nome já indica isso, mas ela também vai ter uma conotação política muito forte, muito boa, que é o estabelecimento, né, a aprovação, a elaboração de um Código Processual Criminal em 1832. Esse código, ele tem como característica principal dar maior poder aos chamados juízes de paz. Né? O juiz de paz, em tese, é um indivíduo que não necessariamente tem formação no direito, mas que assume a responsabilidade de manter as leis, né? E respeitar as leis. E o que isso significa na prática? Duas coisas. Primeiro, a existência de um controle político por parte dessas lideranças, né? E principalmente, a ideia já há muito tempo defendida pelos liberais de maior autonomia das províncias. Então, assim, esse código ele vai ser fundamental para quê? Para que possa, né, não apenas agilizar o processo criminal, ou seja, tudo antes era julgado no Rio de Janeiro, o que centralizava o poder, e agora as questões passam a ser decididas nas províncias. E quem nomeia os juízes de paz são as elites locais. Então isso já deixa bastante, como é que se diz? Bastante decidido, né, muito decidido, essa divisão de poder dentro das províncias, o que vai ser motivo durante toda a história política brasileira, vai ser motivo de desavença, de disputas políticas entre diferentes setores. Né? Quando eu falo diferentes setores, eu estou me referindo às oligarquias rurais locais. Né? Então essa vai ser uma decisão, vai ser uma característica importante desse ato adicional, desse criação do Código de Processo Criminal de 32. E, na sequência, né, nós temos o ato adicional de 1834, que ele vai determinar 3 situações. A primeira delas, também atendendo aos interesses dessas elites locais, é a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, ou seja, o poder, né, as decisões que eram tomadas basicamente na capital, no caso Rio de Janeiro, elas são pulverizadas em diferentes setores, né, em diferentes províncias. Então isso vai atender aos interesses das elites locais. É aquela fragmentação política, como eu falei, fragmentação política não, mas é uma divisão política que favorece as elites locais. Isso que é desejado desde a época da Constituinte de 23 e um dos principais motivos de brigas entre os liberais e Dom Pedro I. Né? Então essa criação das assembleias. Outra decisão importante dessa regência trina permanente, com o ato adicional de 34, vai ser justamente a extinção do Conselho de Estado. Tá? O Conselho de Estado é um órgão consultivo do imperador que vai decidir, né, efetivamente Vai decidir não, ele não decide, ele é apenas consultado sobre determinadas decisões tomadas pelo imperador. Então ele não tem um poder decisório. Ele é formado por notáveis, né, por indivíduos da confiança do imperador e estão ali para dar a sua aprovação às decisões tomadas pelo imperador. E aí tem uma coisa bastante interessante nesse processo, nessa situação aqui que se desenha. Porque a regência, os regentes, né, eles em momento algum aventaram a possibilidade, né, de mudar a Constituição. Eles, por exemplo, pegaram o poder moderador e colocaram um stand-by. Né, porque como o poder moderador era uma instância exclusiva do imperador, então isso não poderia ser pensado, né, trabalhado pelos regentes. Então o poder moderador ficou congelado até o momento em que Dom Pedro II estivesse apto a assumir a cadeira do Império. E a última decisão, né, para a gente encerrar essa primeira parte, é que a partir daquele momento nós teríamos as regências unas. E aí, como eu falei, nós tivemos duas, né? A primeira de Diogo Antônio Feijó, que vai de 35 a 37, ele sai desgastado pelas revoltas, e a outra de Araújo Lima, conservador,
que, como eu já tinha, acho que eu já tinha colocado para vocês, assume, né, com a perspectiva ou com a promessa de acabar com as revoltas, e fica de 37 até 40 quando nós temos o golpe da maioridade, tá bom? Então, nesse momento é só isso, e aí na próxima, no próximo momento aqui, na próxima aula, nós vamos falar sobre as revoltas provinciais. Ok, gente? Valeu!